Otumbá, Mocuiú, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve. A minha última postagem foi sobre hermenêutica dentro do transe nas religiões afro-brasileiras. Eu sei que quando a gente ouve falar a palavra hermenêutica, ela assusta um pouco. Existe uma hermenêutica que é uma hermenêutica mais interpretativa, ligada aos especialistas, e existe uma hermenêutica de quem vive uma situação, interpreta a realidade. Nós, em determinadas proporções, fazemos a nossa ação hermenêutica sobre aquilo que nós vivemos. E não é diferente dentro das religiões afro-brasileiras. Nós acabamos fazendo uma análise hermenêutica do local, da forma de religiosidade onde nós nos encontramos. Mas eu queria trazer vocês para uma análise das religiões afro-brasileiras. Quando eu falo religiões afro-brasileiras, imagine vocês que seja este círculo aqui. É um grande conjunto que nele está inserido várias religiões e que nós colocamos como religiões afro-brasileiras. O que nos leva a poder afirmar religiões afro-brasileiras? Porque todas elas são oriundas das influências africanas, indígenas e também europeias em determinadas proporções. Mas as religiões afro-brasileiras só podem ser assim denominadas porque elas têm coisas em comuns. O que são as coisas em comum que colocam elas nesse grande conjunto? Nós vamos citar aqui o transe, por exemplo, a incorporação, a manifestação. Isso é uma coisa que nós vamos encontrar em todas as religiões, que as pessoas dizem normalmente que são religiões mediúnicas, utilizam essa palavra que é uma palavra europeia, é uma palavra que veio de uma cultura europeia, mas que foi assimilado e que é utilizado no meio por muitas pessoas. Então, essa questão do transe é uma delas que faz com que todas estas religiões, os candomblés, que é esse C que eu coloquei aqui, as umbandas e as encantarias tenham em comum. A outra questão que nós temos em comum nessas três religiões é a questão da oralidade. Essas religiões são religiões de tradição oral, são transmitidas do pai ou mãe de santo para os seus filhos e filhas de santo por meio de uma outra coisa que é comum, a iniciação. Essas religiões são religiões iniciáticas. Elas juntas trabalham então, o transe, a iniciação, a transmissão oral e nelas constitui-se uma memória. E essa memória, essa narrativa é sempre transmitida. E uma outra questão que tem, que são os jogos oraculares, por meio da divinação, ou a utilização de um jogo por meio da divinização. Só que quando eu coloco esses três grupos, que aqui nós vamos chamar de núcleos duros, os candomblés têm coisas parecidas, sejam eles Jeje, Nagô, Angola, eles têm coisas em comuns que os denominaram de candomblés. E isso pode ter diferenças básicas ou fundamentais na forma de se fazer candomblé, dependendo da influência africana que ele recebeu. Mas são assim alocados num grupo ou num subgrupo determinado candomblés. As umbandas, por sua vez, já não são tão antigas quanto os candomblés. Os candomblés foram uma das primeiras religiões a serem constituídas dentro do Brasil, além das religiões indígenas. As umbandas são um pouco mais modernas, elas nascem, segundo Bastide, do processo de urbanização da religião. E nelas nós encontramos umbanda cristã, umbanda traçada, umbandaime, ou umbandeque, encontramos umbanda esotérica, umbanda iniciática, umbanda tântrica, que estão neste conjunto. E depois as encantarias, Jurema, Toré, Xambá, Babassuê, que estão também dentro das encantarias que têm as suas coisas parecidas, semelhantes.
e nós vamos encontrar grandes elementos em algumas delas dos elementos católicos, assim como nas umbandas. Então, quando a gente fala em hermenêutica das religiões afro-brasileiras, em análise, eu tenho que entender que esta análise, ela pressupõe que existe um grande conjunto que nós estamos reunidos. Dentro deste grande conjunto, existem pequenos grupos que têm maiores semelhanças, que são os candomblés, as umbandas e as encantarias, que se dividem em 3 outros grupos, que nós denominamos de núcleo duro. Só que quando eu vou para dentro deste núcleo duro, eu vou ver, por exemplo, que os candomblés, eles têm as suas especificidades. Eles têm características próprias, seja o candomblé Nagô, Jeje, Angola e o Batuque também do Rio Grande do Sul, que é um candomblé. E a mesma coisa acontece dentro das encantarias e das umbandas. E cada círculo pequeno desse trata de uma realidade específica. E dentro de cada realidade desta, cada unidade terreiro vai ter o seu comportamento ritual. Então, logo, nós somos uma religião marcadamente diversa. Nós temos uma diversidade ampla, mas nós não podemos dizer que essa diversidade é algo que depõe contra as religiões afro-brasileiras ou é algo negativo e que o ideal seria todos sermos iguais. Porque elas atendem determinados grupos e especificidades desses grupos que as caracterizam nas diferentes regiões do país e as caracterizam na forma de interpretar o sobrenatural. Em um dos meus vídeos eu falei para vocês que há um diálogo. E este diálogo ele se dá entre nós, mas também se dá entre nós com corpos, né, com o sobrenatural, o mundo espiritual. E esta linguagem entre este mundo e o outro vai ser interpretada de diferentes formas para cada grupo deste. Ele vai ter então uma forma de interpretar essa realidade. Parece algo extremamente complexo quando a gente começa a analisar, mas o que eu queria deixar para vocês hoje? Que há uma gama infinita de interpretações dentro das religiões afro-brasileiras. Todas elas muito importantes e que trazem uma doutrina, uma ética e um conhecimento, uma epistemologia. E esta doutrina, né, ou o conhecimento, a ética e o método, eles vão caracterizar as especificidades, o jeito que a pessoa faz, desde a roupa que veste, o que canta, como toca, como movimenta os corpos, como que é essa forma de se conectar com o sobrenatural. Tudo isso vai estar caracterizado no método utilizado pelos diferentes terreiros. Isso é uma hermenêutica. É quando eu olho e tento entender. Eu não tento impor, eu tento entender aquilo que eu estou vendo. E esse respeito à diversidade dentro das religiões afro-brasileiras, ele deve ser algo que nos auxiliou ao longo do tempo. Porque nós conseguimos, num grande conjunto, neste grande conjunto, reunir várias religiões e, com o passar da história e do tempo, ir acomodando essas religiões das suas formas específicas e atendendo a inúmeros grupos. Eu espero ter colaborado com vocês um pouquinho para que essa hermenêutica que a gente vai utilizar para olhar os terreiros, elas possam fazer parte da vida de quem está me assistindo ou já faz parte e eu possa ter colaborado de alguma forma. Isso é também, se eu falo de hermenêutica, estou falando da teologia que vocês praticam em seus terreiros. Às vezes nós não utilizamos esses nomes, mas estamos na prática realizando estes processos. Mocuyu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve.